Rapaziada, é o seguinte, o perfil Transfers News Live, lá do Twitter, deu aquela famosa brasileirada, aquele famoso precipitação de imprensa brasileira. O que eles fizeram? Apenas 26 dias após o fim da janela de transferência, eles já resolveram eleger os piores jogadores que chegaram nessa janela de verão na Premier League e os melhores jogadores também, que é um absurdo, né? Até porque a maioria deles nem teve tempo ainda para mostrar se vai ser uma boa contratação ou uma má contratação. Então, bem ao estilo brasileiro, vamos reagir a essas duas seleções e já aproveita e me segue aqui nesse canal que vai ter muito mais conteúdo nesse estilo. Fechou? O perfil, pessoal, é ótimo, tá? Inclusive eu deixei o link aí na descrição, então não tem o que falar. Mas esse post especificamente realmente foi uma parada bem exagerada. Vamos começar com a parte ruim, né? Os piores jogadores aqui, eles fizeram uma seleção dos piores jogadores dessa janela de transferência. Inclusive tem gente aqui criticando, né? A temporada acabou de começar, já decreta quais foram as piores contratações e tal. E realmente é uma loucura, como eu já mencionei. Mas a gente vai trabalhar em cima disso. Primeiro, tá? Vamos começar no gol. Eles colocaram o Mads Hermansen como aí a pior contratação. Aqui, não que eu concorde, tá? Que não vai ter como concordar 100% porque tem que dar tempo ao tempo. Mas o começo dele realmente no West Ham foi ruim. Pra quem não sabe, ele já estava na Premier League, era goleiro do Leicester e tal. É um goleiro jovem, ainda 25 anos, mas não vem atuando tão bem. Convenhamos, né, também, né, rapaziada? Porque assim, se a gente pega ali a tabela da Premier League, porra, o West Ham é realmente um time ali zoado, né? Um time que toma muito gol. Vai ser muito difícil, por exemplo, a gente abrir o SofaScore e ver ele com uma nota boa, não sei que ele feche o gol, tá? Então, assim, desde que ele chegou, tá vendo? A melhor nota dele foi um 6.9 aqui contra a equipe do Nottingham Forest, porque ele não tomou gol. Mas é um goleiro que tá bem suscetível a tomar muitos gols. Teve poucas transferências de goleiro, né? Então não dá nem pra gente avaliar nesse aspecto, assim, comparativo de quem chegou, né? Até porque a gente viu o Donnarumma chegando, que, porra, pra mim é a melhor contratação de fato, né? Então vamos lá. Passando depois pra defesa, aqui eu já acho um erro, que eu odeio essa parada de lista que a galera faz. Por quê? Pô, bota um lateral esquerdo, bota dois zagueiros e bota um lateral direito. O que os caras fazem? Os caras vão e pegam 3 laterais esquerdos, entre aspas, e colocam aqui na defesa. Sacanagem, o Reinildo jogando lá direito, o cara não joga. E inclusive vamos começar por ele, né? O Reinildo, para quem não sabe, é o mesmo que jogou no Lille, jogou no Atlético de Madrid também. É um zagueiro barra lateral esquerdo. No Sunderland, que inclusive vem indo bem, ele faz muito bem a função. Então eu acho ele um cara extremamente funcional. Então eu discordo muito disso. 31 anos e tal, experiente. Ele é aquele tipo de jogador, que, né, com exceção aí dessa expulsão, que geralmente a gente nem vai ver muito ele em campo. Por quê? Porque ele não desce muito pro ataque, ele não compromete muito na defesa. Se precisar jogar com uma linha de 3, ele vai ser o zagueiro ali do lado esquerdo. E se precisar jogar de lateral, um lateral mais defensivo, ele vai fazer. Então assim, eu acho um pouco exagerado colocar ele nessa lista. Ainda mais, né, se a gente for analisar que foi um jogador que veio de graça, tá? Então é um ótimo jogador que provavelmente vai ser titular nessa temporada, né? E não vai comprometer na maioria do tempo, tá? Na maioria do tempo. Vai ter um jogo ou outro que vai acabar fazendo isso daí. Depois a gente tem o Malick Thiaw, que pra mim, né, desde quando surgiu ali na equipe do Milan, era um ótimo zagueiro, tá? Era um ótimo zagueiro. Óbvio que a defesa ali do Newcastle já tem o Dan Burn, tá? Que é um bom zagueiro, inclusive, tá? Inclusive o zagueiro de seleção aí, né, já pegando seleção. E o Sven Botman, tá? Que é um outro zagueiro que também pode ser utilizado. Então, pra mim, assim, hoje, atualmente, ele ainda provavelmente vai ser um reserva, tá? Vai ser um jogador ali para segundo tempo, mas é muito novo, né? Tá? Muito novo, também primeira experiência de Premier League, que sempre é muito difícil. A gente sabe que a Premier League é um campeonato extremamente competitivo. Hoje ele ainda é banco do Schär, do Botman e do Dan Burn, tá? Então acho que é um jogador para compor elenco. Óbvio que quando a gente olha preço, né? E claro, se tratando de Premier League sempre é preço alto, é 35 milhões, tá? 35 milhões. Mas um cara de 24 anos, eu acho que passa. Acho que é exagero ele tá nessa lista. Depois a gente tem o Rato. Esse aqui nem vou estender muito. Por quê? Porque ele é um reserva de luxo do Cucurella. Aliás, o Cucurella que todo mundo odeia, mas, cara, quem vê um pouquinho do Cucurella jogar, ele tem tudo com o lateral esquerdo de qualquer jogo, qualquer time precisa. Ele é bom defensivamente, ele é bom ofensivamente, né? Extremamente equilibrado, não passa vergonha em nenhum tipo de posição e vira e mexe ainda acaba fazendo algum golzinho. Então assim, vai ser muito difícil ele ser titular. É uma promessa que veio do Ajax, então nem dá pra avaliar porque ele vai jogar muito pouco na minha opinião, tá? Depois o Milos Kerkez. Cara, o Milos Kerkez fez uma temporada excelente, eu acompanho ele desde a época do AZ, tá? Do AZ Alkmaar, que foi a primeira equipe que ele jogou antes de chegar na equipe do Bournemouth, tá? E agora chegando à equipe do Liverpool. E como é
para gringa é mais caro, quase 47 milhões aí de euros, e é natural, né? Olha que salto, né, de valores. E cara, o Milos Kerkez, ele é um ótimo substituto pro Robertson. Para mim, ele tem tudo para ser um dos melhores laterais esquerdos, com exceção do Cucurella, né, que eu acho que é muito subestimado. Então ele também tem essa característica de ser um jogador forte fisicamente, saber atacar, até ataca um pouco melhor que o Cucurella, na minha opinião, fazendo um comparativo, e também é um jogador que sabe defender, mas vai ter que dar tempo ao tempo para se encaixar ao estilo de jogo da equipe do Liverpool, que é diferente, obviamente, da equipe do Bournemouth. Fechando a defesa, o Gochuco, acho que esse daqui já tá passando um pouquinho de promessa, então faz um pouco de sentido, mas pensando que ele é um jogador de Burnley hoje, pô, eu acho que beleza, tal, ok, não ia ter espaço na equipe do Chelsea, tudo bem. Douglas Luiz foi muito mal na Juventus, jogava muito no Aston Villa, tanto que pegou a seleção brasileira, e o começo dele no Force é até ok, né, que ele vem jogando, né, tanto que, vamos pegar aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui nas atuações do Douglas Luiz, ele vem atuando bem, tá, inclusive dando assistência aqui contra o Betis na UEFA Europa League, tá, mas ainda é um reserva, principalmente, cara, porque tem o excelente Elliot Anderson, que achado, aliás, aqui nesse meio campo. Poucas vezes eu acho que ele vai ser titular de fato, porque muitas vezes, agora com o Ange Postecoglou, pode ser até que ele tenha mais espaço, mas geralmente é um jogador que segura um pouco mais, né, que é o Sangaré, e aí o Elliot Anderson que ataca um pouco mais. Aliás, é bem interessante ver agora o Forte mudando totalmente de característica. Depois, o Florian Wirtz. E aqui eu explico por que eles colocaram o Florian Wirtz aqui como meia. Cara, o começo do Florian Wirtz aqui me assustou na equipe do Liverpool. Acho que ele tá sentindo muito, né, essa mudança de Alemanha, Bundesliga, para a equipe do Liverpool. Além do que, tá, apesar de ele ser um craque, joga muita bola o Florian Wirtz, tanto que é a maior contratação da história do Liverpool em valores financeiros. É diferente você jogar no Liverpool, onde tem diversas outras estrelas e o jogo não vai passar por você o tempo todo, tá? E é exatamente isso que está acontecendo. E pior, né? Agora até tuitei há pouco tempo. Ele fica no banco de reserva pela primeira vez, aí o Gravenberch vai dar gol, dá assistência, né? Szoboszlai também jogando muita bola. E são dois jogadores ali que brigam por vaga, inclusive até o Cody Gakpo, né? Se pensar no Wirtz como um ponto esquerdo. Então, realmente ele está um pouco perdido, mas calma. Acho que com o tempo ele vai acabar engrenando por aí. Depois, o Jamie Gittens, tá? Que eu acompanho também bastante no Borussia Dortmund. Jogador extremamente agudo, muito forte no 1 para 1. Também tá melhorando muito na ambidestria, então vira e mexe ele faz um golzinho de perna esquerda ali. Joga mais pelo lado esquerdo. Só que aí ele também vai ter uma disputa um pouco desigual com o Pedro Neto, se a gente pensar num trio ali, Pedro Neto, Cole Palmer e Estevão, que o Estevão inclusive tá voando, né? Então assim, vamos dar tempo ao tempo, tá? Também é um jogador extremamente jovem, mas de muita qualidade. Só que ele foi caro, hein? Foi quase praticamente o preço do Estevão, tá? E acho que vem, pelo menos inicialmente, para ser um reserva. Depois a gente tem o Alejandro Garnacho, que, pô, o Manchester United ali já não ia ficar mais e tal. Foi uma boa oportunidade de mercado. O Chelsea gosta de ter muitos jogadores. Chegou. Acho que é a mesma situação. E aí complica também pro Gittens, tá? Porque o Garnacho já é um jogador já muito bem estruturado na Premier League. Fez partidas boas com o Manchester United. Fez partidas ruins, né? E, aliás, é difícil você não fazer partidas ruins quando você tá no Manchester United. Mas, enfim, não acho a pior contratação, tá? Acho que o Garnacho é um craque, como ele parecia que ia ser, ou sei lá, talvez ele não seja tão promissor como ele foi no passado. Mas ainda assim é um jogador bem interessante para você ter no elenco, cara. Porque você não tem um Pedro Neto, tem um Garnacho ali no banco, ou até mesmo para jogar do lado direito, como a gente tá vendo aqui, que ele joga também, é uma boa opção. É uma boa opção, então achei exagerada essa escolha aqui. E no ataque o Benjamin Sesko, cara. O Benjamin Sesko é um jogador excelente, pessoal. Excelente, é um ótimo centroavante que consegue envolver, acho que duas características que quando o centroavante tem, é realmente difícil de parar ele. Que é a velocidade e força física, tá? Porque ele tem 1,95 m, então tem extremo na força física, muito bom no jogo aéreo. E aí depois também tem a velocidade. Acho que o grande problema que pouca gente viu no Benjamin Sesko é que ele ainda perde alguns gols que não era para perder para um jogador de alto nível, principalmente um jogador que foi pago 76 milhões e meio de euros. Tá? Eu acho que ele vai ter que melhorar bastante, porque no Manchester United talvez tenha alguns jogos que a bola não vai chegar todo o tempo,
e aí ele precisa realmente decidir, mas tem 22 anos ainda, então tem tudo aí para ser também de fato um homem-gol no Manchester United. Aliás, o Manchester United que sempre é uma incógnita, isso acaba sempre complicando ele. Vi, por exemplo, o Joshua Zirkzee, que estava voando no Bolonha, não fazia absolutamente nada no Manchester United, inclusive muita gente esquecendo, né, que ele joga por lá. É fogo, porque tá no Manchester United, mas ele tem muito potencial para sair dessa listinha aqui, que realmente é absurdo. Beleza, agora vamos falar dos atletas que eles colocaram como as melhores contratações. Já deixa o like, se inscreve, comenta aí também para dar uma moral. Vamos para as melhores, tá? Primeiro no gol, indiscutível, que eu concordo demais, dependendo do que passar na temporada, é quase impossível que o Didi Donnarumma não esteja nessa lista. Cara, o Donnarumma é um excelente goleiro, um baita upgrade deu City. Olha que eu não sou hater do Ederson não, mas eu acho que o Ederson já tava falhando ali e tal. Acho que houve algum desgaste interno ali com o Guardiola, provavelmente, tá? Donnarumma não joga bem com os pés como o Ederson jogava? Óbvio que não. E eu acho que, pra mim, ainda assim eu escolho um goleiro pelo que ele faz com as mãos pra depois pensar nos pés. Tô errado, o futebol modernizou e tal, beleza, o goleiro tem que jogar com o pé. Joga, mas eu ainda assim prefiro, cara, o que você prefere? Um goleiro que é bom com os pés ou um goleiro que pega tudo embaixo da trave? Prefiro o Donnarumma que pega tudo embaixo da trave, que aliás é bem melhor que o Ederson nesse quesito. Eu acho que o Ederson é um pouquinho superestimado por conta desse jogo com os pés. Depois, vamos na zaga. 2 canhotos, o Diakité e o Mosquera. Vamos falar dos dois aqui praticamente juntos. Diakité fazer uma dupla excelente com o Alexandro lá no Lille, né? O Alexandro que agora tá na seleção, né? Não o Alexandro, o Alex Sandro, tá? Que inclusive ficou lá, não sei como, né? Não sei como ele não saiu do Lille, mas enfim. Muito bom zagueiro, força física, também tem um bom jogo com os pés, jogo aéreo. Ótima contratação do Bournemouth, principalmente porque perdeu o Zabarni, né? E perdeu o Hausen, que foi pro Real Madrid. Então foi uma boa reposição por aqui. Mosquera, eu tenho uma listinha que eu vou colocando todos os nomes de jogadores aí que eu julgo. Inclusive alguns vídeos eu faço lá no Futebol no Detalhe, também tem link na descrição, de alguns atletas que eu imagino que para futuro podem crescer bastante, né? E o Mosquera tava nela, né? O Mosquera que tava no Valência. E aí o Arsenal foi lá e ó, pegou. Claro, vai ser reserva porque tem Gabriel Magalhães e o Saliba, mas é uma ótima opção, ainda tem o Calafiori também, uma excelente opção quando ambos, ou algum dos dois, né, estiver lesionado. Laterais, primeiro o Kyle Walker, ótima contratação para um time como o Burnley, só que, tá, aqui eu tenho que dar um adendo, eu acho que o Kyle Walker tinha mais mercado, tinha espaço em outras equipes. Se a gente pegar, vamos pegar aqui a tabelinha da Premier League, que eu achei que o Burnley foi pouco para ele, né? Foi pouco. Por exemplo, eu acho que ele poderia jogar no Everton, que nessa temporada vai fazer uma temporada melhor, porque tem um time melhor, tá? Acho, por exemplo, que ele seria... Tudo mais que tem o Livramento ali também, mas quando não tiver Tripper, tivesse um Kyle Walker, putz, era bom também pro Newcastle. Talvez no Brighton ali, sei que é jogador mais jovem, mas talvez um pouco mais de experiência, sabe? Eu acho que ele cabia em mais times, tá? Pra ser bem honesto, me surpreendeu ali. Acho que ele gostaria de vir pra ser titular, então por isso que ele fez essa escolha pelo Burnley, mas achei o Burnley muito pouco. Inclusive ele já veio mostrando isso dentro de campo, né? O Guardiola até elogiou ele há pouco. Depois a gente tem o Adrian Tufan, tá? Não sei se é assim que fala, mas esse eu vi bastante ali no oh meu Deus, no Nice, tá? Onde ele jogava, ele também passou por outro time. Não, no Rennes, perdão, tô confundindo com outro jogador. Mas enfim, é também um cara assim, um lateral mais ofensivo. Então a gente vai ver muito ele no campo de ataque e tal. Tem as suas deficiências ali defensivas, mas é um bom jogador. Exagerado um pouquinho, eu acho que o Milos Kerkez aqui, pô, nada de braçada, tá? Acho que aqui eles já deram uma aumentada no troféu, porque pra mim o Kerkez vai ser o melhor lateral esquerdo aí depois de transferência no fim da temporada, pelo menos uma temporada pra gente pensar nisso. Meio campo, Martin Zubimendi, cara, que jogador. Eu achava que ia ter briga de Merino com o Zubimendi pra ver quem seria titular, mas pelo visto o Zubimendi atropelou o Merino, lembrando que o Merino jogava até de centroavante com o Mikel Arteta antes da chegada do Victor Gyökeres e também sem Kai Havertz que estava lesionado, Gabriel Jesus lesionado, então assim, que contratação braba mesmo. É um jogador de fato para vestir a camisa, inclusive na seleção espanhola já tá ganhando teu espaço e com muito justo. Então aqui na lista, para mim acertaram demais. Outro que acertaram demais, Tijani Reinders. Que temporada que ele fez pelo Milan, tá? Inclusive uma temporada extremamente artilheira, tá? Que a minha grande dúvida quando ele chegou no City, será que ele vai ter a mesma
liberdade para atacar, assim como ele tinha no Milan. Lembrando que no Milan às vezes ele jogava até de meio ofensivo, tá? Mas eu gosto muito dele chegando de trás, chega muito ali na frente da área para fazer gol, entra dentro da área, pisa dentro da área, que aí, né, não fazendo uma crítica ao jogador, até porque eu acho que o Rodri é mais jogador que ele, obviamente, mas eu acho que isso que falta às vezes no Rodri, sabe, pisar um pouquinho dentro da área, e o Reinders faz exatamente isso. Então eu acho que ali eles se complementam, né? Dá para imaginar um meio campo com o Reinders e também o Rodri, muito bom jogador aqui, o holandês, e já vem fazendo gols aqui na equipe do City, e vai fazer mais gol, viu? Pode escrever isso. Dewsbury Hall, cara, promessaça aqui do futebol inglês. E acabou não tendo espaço, mais um que não teve espaço no Chelsea, né? O Chelsea com um elenco infladaço. Então acho que pra jogar, pensando em jogar, ele pensou, falou, cara, vou lá pro Everton. Faz sentido, tá jogando mais pra uma lista de melhores transferências. Nossa, exageradaço, tá? Aqui tem o dedinho inglês, né? De dar aquela forçada nos jogadores do país. Putz, exagero também, calma lá. É promissor? É bom jogador? É bom jogador e tal, mas também não é tudo isso pra estar numa lista como essa. No ataque, Jack Grealish, ele precisava de uma mudança de ares, né? Aliás, também é um jogador que eu até cheguei a twittar sobre ele, né? Como o ambiente faz bem, né? Cara, no City parecia que ele jogava sem vontade, jogava amarrado, sabe? Parecia que tem muita gente que fala, né, que esse estilo de jogo do Guardiola trava muito jogador. Eu discordo, tá? Mas no caso do Grealish, parece que ele travou ele. E aí, cara, a gente vê um começo muito bom do Grealish, né? Deixa eu ver, chegou aqui, ó, tinha até feito gol pelo City e tal. Jogou quantas partidas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai. 7 partidas, 4 assistências, né? E a gente vê as notas aqui do SofaScore, então um cara que realmente chegou para ser o jogador, né? O jogador criador de jogadas da equipe do Everton. Olha no Everton, tá? Essa temporada do Everton eu acredito que vai ser melhor. João Pedro, indiscutível, tá? Indiscutível. Ah, Gabi, mas tem o Gyökeres. Pô, tem o Benjamin Sesko que você falou. Tem outros jogadores também que você chegaram aí. Pô, mas é difícil, né? Que impacto que o João Pedro teve, né? Ainda mais se a gente pensar que o Liam Delap seria o Chelsea gastar dinheiro, atrás de dinheiro, e o Delap seria o titular. Nossa, é um serviço que o João Pedro fez aqui. Joga de atacante, joga de meio campista também. Acho que inclusive é mais um segundo atacante que propriamente centroavante, mas é um jogador que tanto na seleção, tá? Como também aqui no Chelsea tem tudo para crescer ainda mais. E por fim, eles colocaram o Mohamed Kudus, que inclusive já falou que dribla mais que o Neymar, tá? Já falou que dribla mais que o Neymar. Olha a ousadia desse Kudus. E no fim das contas, né? Pelo menos nesse início, ele vem jogando bem. Ah, putz, é o melhor ponta direita, eu não acho, tá? Até porque ele joga às vezes também de meio campo. Então, não concordo tanto assim com o Mohamed Kudus por aqui, apesar de saber que é um jogador que vai fazer diferença na equipe do Tottenham e é bom, né? Ele é bom jogador. Pra fechar esse vídeo, tá? Só de curiosidade, eu fiz uma listinha aqui, fugindo totalmente daqueles exageros que a gente viu aí nessas postagens aí, de novidades da Premier League para vocês ficarem de olho, tá? Por quê? Não vou comentar muito, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas basicamente, cara, olho no Lucas Perry chegando no Leeds, tá muito bem na equipe do Leeds, começou bem já a sua jornada por aqui. Olho no Michael Kayode, que já vem pegando seleção italiana ali de base, também tava bem ali na Fiorentina, obviamente o Dodô, né, brasileiro, era o titular, mas quando entrava bem, é um lateral bem voluntarioso. Olho no Giovanni Leone, que pouca gente falou, chegou no Liverpool, claro, vai ser reserva, tem Konaté e tem Van Dijk, uma das melhores defesas aí do mundo, mas é um jogador extremamente promissor também, italiano. Nkapie, cara, chegou no último momento ali da janela de transferências, mas como o Arsenal tem Gabriel Magalhães, que eu já falei, o Calafiori, o Saliba, trouxe o Mosquera também, ninguém falou sobre ele, maluquice. Joga lateral esquerdo ali também, joga em linha de 3 e assim dá muitas opções pro Arteta e é um baita zagueiro, tá? Muito bom com a bola nos pés, inclusive. Maxime de Cuyper, jogador ex-Clube Bruges, tá? Pega já a seleção belga, inclusive fez gol na última data FIFA e é um lateral muito bom ofensivamente. A cara do Brighton, mano. Olhem os jogos do Brighton para ver esse jogador bem interessante. Meio campo, Anton Stack. Cara, pagaram baratinho no Anton Stack, a equipe do Leeds. E é um ótimo volante, sabe? Aquele cara realmente que destrói e solta a bola. Bem estilo Casemiro, tá? Obviamente com os devidos... tirando os devidos exageros, né? Granit Xhaka, que volta para a equipe, para a Premier League. Acho também que assim como o Kyle Walker tinha espaço em times maiores. Mano, o Xhaka desses meio campistas aí, o famoso 5, né, que a gente fala, que já distribui mais o jogo e tudo mais, o Xhaka é muito bom, tá? Eu não sei porquê,
né, que o Xhaka não tá no time maior. Tava voando no Leverkusen, eu até achei estranho ele ter vindo aqui pro Sunderland, nem concordei muito, pra ser bem sincero, mas é óbvio a carreira dele, né? Depois, ali na frente, o Dan Edoy, ex-Bolonha, inclusive fez gol na final da Copa Itália, jogadoraço, fiquem de olho nele no Dan Edoy, muito bom o suíço, tá? Já tá bem na equipe do Nottingham Forest, já marcou gol e tal, então, jogador interessante pra gente ficar de olho pra quem não conhece. O Kevin, brasileiro que veio do Shakhtar também, chegou agorinha. E a galera já tá ficando maluca, porque ele dribla demais. Tá um ponto esquerda que vai pra cima, forte no 1 para 1, mais um pra gente ficar de olho. E Yeremy Pino, substituto do Eze, tá? Nem acho que ele é tão característico aqui do Eze, tá? Até porque ele joga mais da ponta esquerda vindo pro centro, mas vai ser o substituto do Eze natural a partir da mudança dele do Palace pro Arsenal, tá? Também um bom jogador, também já pegou ex-Vila Real, fez bastante gol ali no Vila Real, também já tá pegando a seleção espanhola, então mais um jogador para ficar de olho. E por fim, esse talvez nem seja tanto pouca mídia, porque ele pagaram muito por ele, mas o Nick Voltemade é um ótimo centroavante. Ele engana muito, tá? Porque se a gente olha ele jogando, fala, cara, que jogador desengonçado, tá maluco, ele joga, corre estranho e tal. Mas assim, até mesmo fora da área, ele tem um bom futebol, sabe? Ele consegue trocar passe, faz muito pivô, obviamente já fez gol na estreia de cabeça, também que é uma característica dele por ser um jogador alto, mas é um cara realmente ali pra fazer essa substituição no Alexander Isak, que a gente sabe foi para a equipe do Liverpool. Não é um Isak, não vai driblar como o Isak dribla, tá? Não vai correr como o Isak corria, mas é um jogador muito bom para ter no ataque, se você quer gol e se você quiser bastante associação, né? Aquele jogo de costas que a gente costuma ver em centroavantes desse estilo. Beleza? Depois vocês comentem se vocês conheciam algum, se curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreve aí e tamo junto, até a próxima.